Olá, essa é uma aula de sintaxe diacrônica. O nosso tema é hierarquias de parâmetros e mudança linguística. O objetivo dessa apresentação é apresentar um resumo em forma de revisão de literatura, divulgação científica, né, sobre as noções de parâmetro e sua evolução até a noção atual de hierarquias de parâmetros, assim como a relação entre esse tema, hierarquias de parâmetros, com a mudança linguística, de que forma essa noção teórica pode nos ajudar a compreender as mudanças, especialmente no âmbito de uma gramática. Os itens pelos quais a gente vai passar nessa apresentação são os seguintes, né? O que são regras gramaticais na perspectiva da gramática gerativa, a passagem de um modelo de regras a um modelo de parâmetros, também no âmbito da história dessa linha de pensamento linguística, depois o que são parâmetros, como se dá a fixação de um parâmetro, e um problema específico relacionado a essa visão inicial do parâmetro, que é o problema do parâmetro do sujeito novo, né? Como ele veio a ser concebido inicialmente, as mudanças pelas quais esse parâmetro sofreu com o tempo. Depois a gente volta para o debate sobre regras ou parâmetros, né, que é algo que aconteceu nos últimos anos, 2010, depois de 2010, a origem da noção de hierarquias de parâmetros, né, também aí na perspectiva historiográfica aí, da história do pensamento linguístico. Depois a formulação de hierarquias, como se dá a formulação de uma hierarquia de parâmetros, o impacto das hierarquias de parâmetros para questões como aquisição e mudança linguística, né? E aí especificamente o item 10, que é hierarquia de parâmetros e a mudança linguística, que é um desdobramento da questão desse impacto. Depois tem uma lista de referências utilizadas para fazer esses slides e algumas perguntas para verificação da aprendizagem. Podem ser usadas pelo professor para constar como presença, né, nessa aula virtual. Como vocês veem, boa parte desses slides vão tratar de história do pensamento, né, especialmente da formulação da gramática gerativa com o tempo, no que veio a ser chamado, né, o modelo de princípios e parâmetros. E uma questão bem geral assim de alerta, né, que eu faço é que, enfim, aparentemente alguém pode ter uma visão bastante negativa sobre tudo isso, né, dizendo que é uma teoria que muda muito, que, enfim, parece que as pessoas estão sempre em dúvida, né, mas isso é natural na ciência, né? Vocês vão ver que durante esse percurso muita coisa se aprendeu sobre as próprias línguas, né? Então talvez essa mudança constante da teoria tenha a ver com essa busca mesmo por entendimento das línguas e das diferenças entre as línguas. Bom, vamos começar com esse percurso, né? O que são regras gramaticais? A gente começa lá na gramática gerativa transformacional, que era o nome inicial da gramática gerativa nos anos 60 até comecinho da década de 1980. Então, basicamente, as décadas de 60 e 70 do século XX, né? Então, nessa visão, a gramática de uma língua seria composta por regras, né? Que tipo de regras, né? A gramática gerativa, nesse momento, trabalhava com três tipos. Regras de estrutura sintagmática, que tem a ver com a montagem das árvores, como sintagmas se estruturam, né, para formar uma sentença, que tem um aspecto hierárquico, por isso que costumeiramente, né, se desenha em formato de árvore, a gente conhece como as tais das árvores da gramática gerativa. Mas também nós temos outros tipos de regras, são regras transformacionais. São aquelas em que uma sentença se transforma em outra. Por exemplo, uma sentença ativa se transforma na sentença na voz passiva.
E então vários tipos de regras aí que implicam em transformações, que aliás a existência desse tipo de regra transformacional que tem a ver com o nome da gramática, inclusive, gerativo transformacional. E as regras morfofonêmicas que seriam necessárias, mas são aquelas que se preocupam mais com a questão da interface da gramática, ou seja, a gramática gerativa está mais preocupada com mente e cérebro de um ser humano, como que você é capaz de produzir uma sentença, né? Então se pensa que realmente o começo de tudo é o nosso pensamento. Então, para dar alguns exemplos para ser mais explícito, né? No número 1 nós temos a frase: alguém viu o criminoso na TV. Essa frase 1 seria expressa em termos de uma estrutura sintagmática de que maneira, né? Nós teríamos um sintagma nominal, primeiro sintagma nominal, que é a palavra composta pela palavra alguém, um verbo, que é viu, um segundo sintagma nominal, que é o criminoso, e um sintagma preposicional, que é opcional, que é na TV. Né? Poderia ser retirado porque é um adjunto adverbial. E esses quatro elementos, né, são ordenados, então eles recebem, na estrutura sintagmática, eles recebem uma numeração, exatamente indicando que eles devem aparecer nessa sequência. Agora, a frase 2, né, é uma frase que seria transformada, né, uma alteração a partir da frase 1. Então, exatamente por uma regra de apassivação. Então, o criminoso foi visto na TV. A regra de apassivação envolve o quê? Pegar o segundo sintagma nominal, que é o criminoso, né, na frase básica, que é a frase 1, e colocá-lo na primeira posição da frase. Né? Então, o elemento 3 viria na posição 1. Né? Depois inserir um verbo auxiliar, que é o verbo foi, que aqui passa a ser o nosso quinto elemento, né, que não existia aqui nessa configuração. Depois o verbo na forma do participio passado. Eu pego o verbo número 2 e coloco aqui na terceira posição da frase. E, por último, o sintagma preposicional, que é opcional, que é o quarto elemento, que permanece na mesma posição, na quarta posição. Evidentemente, poderíamos, inclusive, ainda ter mais um elemento opcional, que é o agente da passiva, né? O que se chama agente da passiva na gramática tradicional, que é o criminoso foi visto por alguém na TV, mas isso não faz muito sentido, né? E terceiro, regras de morfofonêmicas, que significa a partir da frase 2, essa frase vai receber uma expressão, né, em termos de sequências sonoras dessa forma. Né? Eu também não estou aqui explicitando, né, como seriam essas regras morfonêmicas, eu já estou colocando o resultado desse processo, mas é isso, basicamente. Então vocês estão vendo que na verdade é uma sequência em que eu passo de 1 para 2, de 2 para 3, numa produção de uma frase. É por isso que a gramática se chama gerativa, né? Porque eu estou preocupado em explicar de uma maneira bastante explícita, né, como a frase é gerada. Okay? Bom, assim funcionava a gramática gerativa no chamado modelo padrão e no modelo padrão estendido, né, nos anos 60 e 70. Foram os primeiros modelos que o Chomsky apresentou, começando naquele livro Aspects of the Theory of Syntax, né, Aspectos da Teoria da Sintaxe, um dos livros mais importantes dele nessa época. Agora, passou-se, né, na década de 80, houve uma grande reviravolta nesse pensamento do próprio Chomsky, né, em que esse modelo fortemente baseado em regras foi substituído por outro baseado em parâmetros. Isso ocorreu, essa virada se deu, né, num livro chamado Lectures on Government and Binding, que é o livro publicado por Chomsky em 81. Na realidade, são uma série de palestras que o Chomsky ofereceu em várias universidades e que em 81 elas surgiram em forma de livro. É por isso que é mais recomendável, né, para quem quer ter um livro mais bem estruturado, ler o livro chamado Knowledge of Language, que é Conhecimento da Linguagem. Foi publicado em 86. Então, nesse livro, né, é aí que surge realmente, né, nesses dois livros, e se consolida em 86, um modelo chamado Modelo
de regência e ligação, né? E também um modelo de princípios e parâmetros. Esses dois nomes são nomes que apontam para realidades um pouco diferentes, né? A teoria da regência e ligação é uma teoria, realmente, porque ela é mais bem estruturada, né? E ela vigorou até meados dos anos 90. Então, a teoria de regência e ligação é uma teoria específica para estudar a sintaxe de uma língua. Dá algumas ferramentas de como se pode estudar uma sintaxe em termos de explicar as relações de regência, né, que é esse termo binding, entre pronomes, entre anáforas. Regência, por que ela se chama regência e ligação? Porque a regência tem um papel muito importante, que é uma relação estrutural entre dois elementos numa sentença. Então, é uma teoria bem mais específica, enquanto que um modelo de princípios e parâmetros é um modelo de como as línguas são distintas entre si, né, da questão da comparação interlinguística e das possibilidades de línguas. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco. Então, o modelo ele permanece de princípios e parâmetros, apesar de que ele foi sendo alterado com o tempo, mas ainda se acredita na questão dos princípios e parâmetros e não mais em regras. Bom, agora a questão que está aqui em causa, né, é por que se deixou o modelo de regras de lado, né? Isso acontece porque ele não dava mais conta de uma preocupação básica do Noam Chomsky, que diz respeito à aprendibilidade das línguas, ok? E relacionado a isso, a questão da existência de uma gramática universal. Isso por quê, né? Quando as pessoas, né, muitos cientistas começaram a aderir à ideia da gramática gerativa e aplicar esse modelo para línguas específicas, os linguistas se deram conta de que seria necessária uma quantidade de regras muito grande para dar conta não só de uma língua específica, mas quando você considera as línguas do mundo, né, que apresentam muita variação de uma para outra, a gente teria que considerar muito mais regras ainda, né? Além dessa questão, a questão da aprendibilidade, o que quer dizer isso? A ideia de que as crianças tenham acesso a dados que não são muito bem organizados, que são às vezes meio confusos, e, e ainda ter que formular, né, essa quantidade de regras, né, a partir de dados que muitas vezes são opacos, né, que é um termo muito utilizado, que os dados linguísticos não são muito claros, né, muitas vezes. Então, dizer, por outro lado, que essas regras já estariam na gramática universal seria muito esquisito, né? Porque muitas delas são particulares a determinadas línguas. Aí surgiu a noção de parâmetros, na verdade, a teoria, a modelo, né, de princípios de parâmetros. Isso foi fortemente influenciado pelas descobertas do tipologismo funcional, né, que é outra vertente da linguística, né, a gramática funcional tipológica do Joseph Greenberg. Esse linguista americano ele observou padrões de ordem de palavras entre variadas línguas do mundo e ele formulou uma série de generalizações descritivas, que são observações gerais sobre correlações, né, muito fortes que existem com relação às ordens de palavras nas línguas. A partir desse trabalho, né, o Chomsky aparentemente bebeu daí para formular a ideia de princípios e parâmetros. Para ele, os princípios seriam universais linguísticos ou traços estruturais que são comuns a todas as línguas naturais e seriam parte da capacidade genética dos seres humanos, né? Enquanto os parâmetros seriam opções que permitem variação na estrutura linguística. Seriam típicos dos seres humanos, mas não necessariamente específicos à linguagem. Os parâmetros, então, são opções, né? São sim e não a um determinado princípio. O exemplo mais utilizado é o exemplo do sujeito nulo, né, como parâmetro. Mas existe outro parâmetro que está mais relacionado ao trabalho do Joseph Greenberg, que é o parâmetro do núcleo. Tá? Então, qual seria a formulação em termos de princípio e parâmetro? O princípio seria: toda e qualquer estrutura sintática consiste de núcleo e complemento. Então, tem um erro aqui: núcleo e complemento.
enquanto que o parâmetro associado a esse princípio seria o seguinte: a ordem entre núcleo e complemento pode variar. Então, eu tenho sempre núcleo e complemento, mas às vezes eu posso ter o complemento antes do núcleo. Em português, eu teria a ordem núcleo inicial, ou seja, tanto com um verbo seguido de sintagma nominal, como vejo um amigo, quanto uma preposição seguida de um sintagma nominal, como com o amigo. Nesses dois casos eu tenho o núcleo e seu complemento, em categorias distintas. Agora, o japonês é uma língua de núcleo final, ou seja, seria exatamente o espelho do português e de outras línguas, né, em que eu tenho o contrário, eu tenho sintagma nominal seguido do verbo, sendo que o sintagma nominal aqui não é o sujeito, é o complemento do verbo. Então, essa sequência de palavras aqui é exatamente a tradução que está aqui. Vejo um amigo, tomodachi ga iru, e com um amigo, tomodachi to. Né? Tomodachi significa amigo. Então, no japonês, nós temos o objeto antes do verbo e o sintagma nominal antes da posposição. Então, na realidade, aqui, esse elemento que faz relação entre palavras, né, em muitas línguas se chama preposição, porque ela ocorre antes do sintagma nominal, e nessa língua se chama de posposição, porque está em posição posterior, evidentemente. Ok? Então, essa é a ideia básica do que são parâmetros. Agora, uma vez a gente tendo entendido, né, a ideia do parâmetro, falamos um pouquinho sobre a noção de fixação de parâmetros, que é um processo que ocorre na mente, né, de um aprendiz de língua, no caso uma criança, ok? Em que ela escolhe para que lado a língua que ela está formando na sua mente, que lado ela vai tomar, né? Que direção ela vai ter. No caso, pensando em parâmetro específico, se sim ou se não. Né? Se sim para núcleo inicial ou se não para essa ideia. Né? Então, para fixar um parâmetro, a criança precisa ter acesso a pistas, denominadas cues em inglês, que seriam o quê? Evidências nos dados linguísticos primários a que ela tem acesso, por meio, né, da observação, de ouvir os pais ou os cuidadores, né, dela, evidências de que o parâmetro a ser fixado seria, por exemplo, núcleo inicial ou final na língua em questão. A fixação de parâmetros, nesse primeiro momento, né, seria vista como uma sequência de botões de liga e desliga. No final desse processo, a criança teria acionado todos esses botões, uma sequência de interruptores, e chegaria à sua gramática particular. É uma metáfora muito simples, né? Parece muito tranquilo isso. Só que aí a gente, observando outros parâmetros, a gente vê que essa história não é tão simples assim. Né? Claro que as pessoas que teorizam sobre a língua, elas tendem a teorizar simplificando. Né? Alguns outros parâmetros não teriam pistas tão claras como esse do núcleo. Né? E tem outro no segundo problema, que em alguns casos eu posso ter mais do que duas opções em jogo. Tá? Então, um parâmetro que deveria ser binário pode ser ternário ou quaternário, algo assim. Vamos ver o exemplo do parâmetro do sujeito nulo, que é muito discutido e que expressa essas duas questões. Tá? Então, a primeira questão, como eu falei, a não robustez dos dados linguísticos primários. Né? Como resolver isso? Então, pegamos o exemplo do português, que é nosso português brasileiro, que é uma língua que permite sujeitos nulos, ok? Só para quem não está muito acostumado a essa visão, pense na visão da gramática tradicional, que considera, né, sujeitos ocultos e orações sem sujeito, 6A e 6B. Gostam muito de sorvete e tem muita gente na sala, ok? Na realidade, numa visão alternativa da linguística, uma visão mais descritiva, haveria um sujeito em toda e qualquer frase, só que ele não aparece, não é expresso em algumas frases. Então, né, nessa frase 6A,
Por isso que a gente está marcando com underline aqui e também na 6b, ok? Haveria um sujeito aqui que não aparece. O que a gente nota, né? Saindo um pouco do português, comparando com outras línguas. Na realidade, não é uma propriedade geral das línguas isso de poder retirar o sujeito. É uma propriedade do português e de algumas outras. A isso se dá o nome de sujeito nulo, ou o termo do inglês prodrop, que é uma abreviação de pronoun dropping, ou queda do pronome. Qual a evidência disso? Né? Se eu olho para o inglês, por exemplo, uma língua bastante conhecida, eu tenho exemplos correspondentes a 6 em 7. Então eu tenho I like ice cream a lot, eu gosto muito de sorvete, e there is a lot of people in the room. Então vocês notam que esses elementos sublinhados são os sujeitos que não aparecem aqui no português, né? Mesmo no exemplo como 7b, em que tem um sujeito não referencial, isto não tem uma pessoa que faz acontecer ou tem a ver com esse evento, né? Então, mesmo nesse caso, o inglês coloca um pronome. Bom, e então o inglês é uma língua não prodrop, né? Que precisa expressar o sujeito sempre. Aqui, voltando ao problema da robustez dos dados, em português a criança se depara igualmente com exemplos do tipo 6 linha A. Eu gosto muito de sorvete em que o sujeito está aparecendo, ok? Então isso já é um problema, porque não é sistemático, né, o sujeito não aparecer, ok? Então, em tese, a criança teria maior dificuldade de observar os gatilhos ou as pistas, né, para fixar o parâmetro dessa língua, no caso o português. Mesma coisa para o italiano, que é uma língua de sujeito nulo. Com respeito a isso, o Rizzi, que é um linguista italiano, né, observou, portanto, que é um feixe de características ou traços que acompanharia a não expressão do sujeito nessa língua. Então, ele fez um estudo em que ele compara o italiano com o inglês, com respeito a 3 aspectos: flexão verbal rica, a chamada inversão livre do sujeito e a ausência de efeitos de complementador e vestígio. Vamos ver alguns exemplos. Com respeito à flexão verbal rica, o Rizzi comparou o italiano com o inglês, pegando um tempo verbal presente, por exemplo, né? Bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevano. E no inglês, o que é que a gente nota? Temos só 2 formas para 6 pessoas do tempo presente, né? Que é drink para a maioria das pessoas e drinks na terceira pessoa do singular, ok? Enquanto que em italiano existem 6 pessoas diferentes. Então a flexão verbal no italiano aparentemente tem a ver com a possibilidade de não expressar o sujeito, porque só olhando para o verbo eu já consigo identificar quem seria o referente do sujeito, da pessoa que desencadeou aquela ação. Aparentemente, essa flexão verbal rica, né, tem consequências que exatamente têm a ver com a possibilidade, né, de inversão livre do sujeito. Esse termo está entre aspas, inversão livre, porque quando a gente olha mais de perto, não é tão livre assim. Existem contextos discursivos em que essa construção ocorre, né? Mas pelo fato de ela ser muito frequente em italiano, terminou assim, tá? Então seria uma frase do tipo: Hanno telefonato molti studenti. Telefonaram muitos estudantes, que corresponde ao inglês, né? Considerando a mesma ordem de palavras. Have telephoned many students. Essa frase é impossível, né? Porque o inglês, exatamente, ele não só requer que o sujeito apareça, mas que ele apareça do lado esquerdo do sujeito. Tem que aparecer do lado de cá e não do lado direito. Desculpa, do lado esquerdo do verbo, né? Ok. Então, aparentemente tem uma correlação aí entre ter flexão rica, sujeito nulo e inversão livre do sujeito. Mas ainda tem uma outra correlação, né? Que foi denominada de efeito complementador vestígio. O que vem a ser isso?
é a possibilidade, né, de uma conjunção subordinativa, que a gente percebe, né, no complemento de verbos como dizer, né? Você disse que, esse que, seguido de um vestígio que é um elemento nulo, indicativo do movimento de alguma coisa para outra posição na frase. Então você disse que esse vestígio está marcando que o quem estava aqui nessa posição. No inglês, o efeito complementador vestígio diz que nessa configuração em que um complementador vem seguido de um vestígio, a frase fica inaceitável, como em 11b. Who did you say that wrote this book? Não posso falar essa frase. Mas a mesma frase, né, a mesma estrutura, é possível em italiano e em português. Chi hai detto che ha scritto questo libro? Em português, quem você disse que escreveu esse livro? Né? Então, aparentemente também é uma consequência do mesmo constelação, feixe de traços. Né? Com isso, né, o Ritzy meio que resolve o problema da robustez dos dados. Ok? Ok, o tempo passou, mas se percebeu, nessa mesma época, que essa solução é legal para o italiano, aparentemente ela funciona para outras línguas românicas, como o espanhol, o português, apesar que não é exatamente tudo igual, né? Mas, enfim, em geral essa abordagem dele ficou muito conhecida, fez muito sucesso. Mas ele mesmo observou que ela não é boa para outras línguas como o chinês. Ok? Por quê? Porque o chinês não tem flexão verbal, ou seja, todas as pessoas do verbo, o verbo se comporta com a mesma forma e não há variação na ordem de palavras. Você sempre tem o sujeito, o verbo, o objeto nessa ordem. Então, por essa razão, por muito tempo, o chinês e outras línguas asiáticas foram colocadas numa categoria de línguas de sujeito nulo radicais. Né? Por que radicais? Porque além de terem sujeito nulo, elas não têm flexão verbal. Né? Elas fogem do esperado, né? Dessa correlação, flexão verbal rica, sujeito nulo aparecendo. Por isso denominadas radicais. As outras, né, como o italiano, seriam denominadas de sujeito nulo consistente. Okay? Essa característica foi associada ao parâmetro língua orientada ao discurso. Em que sentido? Né? Aparentemente tem uma correlação com o grande uso de tópicos na frase, que são aqueles elementos que aparecem no começo da frase, do tipo Pedro eu vi, né? Em que o objeto aparece antes do sujeito. Né? Então, parece que tem uma correlação entre ter muitos tópicos e ser uma língua de sujeito nulo radical. Né? E isso se observa pela possibilidade não só de sujeitos nulos, como na frase 12a, ser algo do tipo ele vê ele, ou ele o vê, né? Em que ele, sujeito, e ele, objeto, são pessoas diferentes. E não aparece o sujeito, que está marcado com underline. E também de objetos nulos, como em 12b. Né? Então eu digo aqui ele vê e não digo o objeto, mas eu entendo que ele vê ele, Pedro vê João, por exemplo. Então, tanto posso falar uma quanto a outra. Durante um tempo, pensou-se que o chinês seria uma língua de tópico nulo, ok? E aí, ok, mais uma vez eu tenho um problema que seria resolvido. Esse parâmetro do tópico nulo seria independente do parâmetro de sujeito nulo e a minha vida voltou a ficar organizada. Mas, com a continuação das pesquisas, foi se observando que tem línguas que não são nem italiano nem chinês, ainda tem uma coluna do meio, no sentido em que, né, elas apresentam contextos em que o sujeito precisa ocorrer. Esse parece ser o caso do hebraico moderno,
que é a opcionalidade na primeira e segunda pessoas, né? Ou seja, eu posso usar ou não usar o sujeito nulo, num exemplo como 13a, né? Eu posso dizer Halachti la sifriá, eu fui à biblioteca, sem o sujeito aparecendo, ou ani, que significa eu, Halachti la sifriá, eu fui à biblioteca. Agora, na terceira pessoa, eu preciso colocar o sujeito. Hu halach la sifriá, não posso tirar o sujeito hu, que significa ele. Nas discussões atuais, né, aparentemente o português do Brasil, né, brasileiro, está muito próximo do hebraico e também do finlandês, entre outras línguas, apesar de ainda assim não ser exatamente igual, né? Mas tem muita semelhança. Parece que falar foi à biblioteca é muito ruim, né? Foi à biblioteca no sentido de ele foi. Mas eu fui à biblioteca, os dois seriam possíveis em tese, né? Bom, e aí a gente chega a outro problema. Chega a outro problema que é ah, esse da possibilidade de termos múltiplas possibilidades, né? Em que o... Bom, e agora a gente chega a outro problema, então, né? Que é aquele segundo ponto que eu tinha mencionado antes. Não só a robustez dos dados, ou seja, como a criança identifica que a língua dela é uma língua de sujeito nulo, mas a criança não tem mais agora um botão de liga e desliga. É como se ela tivesse um botão com múltiplas possibilidades aí. Ela pode colocar como se fosse aquelas TVs antigas que tem um botão com vários, que você roda e tem várias opções. Então, será que eu vou fixar a minha língua como sujeito nulo consistente, uma língua de sujeito nulo parcial, que é esse caso do hebraico, ou uma língua de sujeito nulo radical, se a gente considerar também o chinês, ou ainda uma língua que não tem sujeito nulo de jeito nenhum, em que eu tenho que preencher, colocar um pronome, né? Aí já temos quatro opções, né? Vamos dar uma parada aí e dizer o que aconteceu nessa altura, né? Mais ou menos nessa altura. Né? Diante dessa multiplicidade de situações para o caso do parâmetro do sujeito nulo, tomando esse parâmetro como base, né? Porque realmente ele foi um dos mais debatidos, fica difícil considerar a visão tradicional segundo a qual um parâmetro é binário, né? Acabei de mencionar para vocês agora a metáfora de um botão que tem multisseleção. Não tenho mais um sim, não. Duas soluções se afiguram aí. Uma é deixar de lado a ideia de parâmetros de uma vez. Então, aquela pessoa que diz, olha, cansei de brincar com essa ideia de parâmetro, né? Vocês mudam a todo momento. Vamos voltar agora para aquele modelo antigo dos anos 60, baseado em regras, que tal? Né? É uma possibilidade. Outra solução é complexificar a noção de parâmetro e dizer o seguinte, olha, tudo bem, já mudamos muito, mas veja bem, calma, né? Não vamos jogar o bebê junto com a água do banho. A noção de parâmetro é uma noção importante para a gramática gerativa e para entender a variação entre as línguas, ok? Mas vamos tornar essa noção de parâmetro mais refinada, fazendo o quê? Criando hierarquia de parâmetros. Então, é só uma coisa de curiosidade, né? Mas a primeira opção, que é essa mais radical, que diz o seguinte, olha, vamos eliminar a noção de parâmetro, que não serve mais, foi defendida alguns anos atrás por um linguista, se não me engano ele é norte-americano, né? Mas ele trabalha no Canadá, chamado Frederick Neumayer, que é esse rapaz que está do lado esquerdo. Por outro lado, né, do lado dos reformistas, das pessoas que querem ainda manter a visão dos parâmetros e que têm trabalhado bastante com a ideia de hierarquias de parâmetros, temos o professor Ian Roberts e o Anders Holmberg, que é esse que aparece aqui, ok? Quem tiver interesse, né, tem uma série de artigos que eles trocaram nas revistas científicas, um dizendo
defendendo o seu ponto de vista, o outro rebatendo, e depois uma tréplica e assim por diante. Como se fosse um debate de televisão, mas não ao vivo, e sim de forma escrita, ok? Mas voltando ao que nos interessa agora, né? Vamos agora deixar a ideia do Neumayer, que é um pouco pessimista, de lado, e vamos seguir a ideia da hierarquia de parâmetros. Vamos imaginar que essa ideia é sim capaz de dizer alguma coisa, né? Vamos tentar ver o que seria ela, ok? Então nós vimos que a definição de parâmetro, retomando o fio da meada, foi mudando com o tempo, e outras mudanças na reflexão científica levaram a pensar em hierarquias, ok? Além dos problemas que eu mencionei no parâmetro sujeito nulo. A ideia de que um parâmetro estaria associado a um feixe de traços ou de características que o expressam mostrou-se insatisfatório, ok? Não posso detalhar aqui, porque vai levar muito tempo, mas mesmo aquela lista de características do Ritze para as línguas de sujeito nulo, quando a gente começou a olhar, as pessoas começaram a observar, mesmo as línguas românicas, que são muito parecidas entre si, italiano, espanhol, português, percebeu-se que nem todas as línguas eram exatamente como o italiano, né? E olhando para outros parâmetros, as pessoas tiveram muita dificuldade de achar feixes de características como esses. Com o tempo, foi se sedimentando, né, a chamada conjectura Borer-Chomsky, que é uma ideia teórica que diz o seguinte, que todos os parâmetros de variação entre gramáticas seriam atribuíveis a diferenças em traços de itens funcionais do léxico. Essa é uma conjectura lançada já mais claramente no âmbito do programa minimalista. Ela pode ser explicada da seguinte forma, né? Itens funcionais são aqueles que têm valor interno à gramática, como tempo, aspecto, modo, flexão, né, em termos gerais, definitude, que é expressa, no caso do português, por meio de artigos, conjunções, entre outros. Ok? Então, nessas categorias, que podem estar expressas em termos de palavras independentes ou de afixos, no caso do tempo, modo e aspecto, eu teria onde está a variação nas línguas, ok? Não em itens lexicais, do léxico lexical, por assim dizer, palavras do tipo mesa, cadeira, que são referenciais no mundo. Isso é importante porque, né, eu mantenho a ideia de que a gramática, o mecanismo gramatical, ele é único, e o que faz com que, né, as pessoas adquiram línguas particulares diferentes é, na verdade, os traços que estão associados ao léxico, não à gramática, né? No caso, o léxico do lado gramatical, por assim dizer. Isso é uma coisa importante, né? A questão dessa conjectura, porque isso ajuda bastante a reconfigurar a noção do parâmetro, né? Mas além disso, né, teve o trabalho do Kane em 96, que lançou uma ideia que é a noção de microparâmetro. O que é um microparâmetro? Quem disse assim, bom, eu não estou interessado agora em fazer grandes comparações, por exemplo, entre italiano e chinês, que são línguas muito distantes. Eu estou interessado agora em estudar línguas bem próximas, tá? Ou até dialetos dentro da mesma língua. Dessa forma, eu vou apontar pequenas diferenças entre uma gramática e outra, tá? Também isso vai estar associado a variados traços dos itens lexicais, né? E aí aqui sedimentou a ideia da Boré e do Chomsky, ok? Agora vocês notam que aparentemente a gente passou para outro extremo, né? Os gerativistas, que antes pensavam em grandes diferenças entre as línguas, acham que tudo está nos detalhes. Uma língua pode ser diferente de outra, no sentido de uma ter artigos e outra não, por exemplo. Uma língua pode lexicalizar um morfema para expressar uma ideia como quase ou aproximadamente. Então, mesmo nesses pequenos detalhes que estão exemplificados aqui, a gente teria já um aspecto importante para diferenciar as línguas, ok?
No croata, por exemplo, eu não expresso nem artigo definido nem indefinido. Quando eu digo vejo uma casa, eu só digo vejo casa, videm kutiu. Em grego, eu já expresso o artigo indefinido, vlepo ena spiti, vejo uma casa. Em inglês, aquele segundo exemplo, né, eu tenho um morfema que indica mais ou menos, ou aproximadamente. Então, we are ready-ish. Nós estamos prontos, tipo prontos, quase prontos, né? Que em outras línguas, como português, teria que expressar por meio de um advérbio, como esse quase. É o caso do francês, nous sommes presque prêts, presque, quase. Bom, duas questões surgem, né? Então você vê, tivemos uma virada aí. Agora eu estou olhando para os detalhes. Bom, se há tantos parâmetros agora, porque eu estou olhando para um monte de pequenas coisas nas línguas, então eu vou encontrar um monte de parâmetros, espero que, então, as gramáticas humanas possíveis não, não apresentem padrões, porque eu tenho uma multiplicidade de possibilidades e uma pode pegar um- uma certa combinação de parâmetros que não tem nada a ver com a combinação de uma outra, né? Isso não é verdade. Parece que as línguas são muito parecidas em vários aspectos das gramáticas delas. E uma outra questão é que será que diferenças como as apresentadas acima estão no mesmo nível de importância? Será que não ter artigo e ter um morfema indicativo de mais ou menos, ou, voltando para o sujeito nulo, ter ou não ter sujeitos nulos, tudo isso está no mesmo saco, está no mesmo nível de importância? Parece que não, né? Parece que umas coisas são mais específicas do que outras. Não tem tanta repercussão na gramática, enquanto que outras têm. Ok? Então, é daí que nós temos a formulação da ideia de hierarquia de parâmetros. Então, finalmente chegamos naquilo que nos interessa. Em que nós temos o seguinte, né? A necessidade de pensar a linguagem como um conjunto de parâmetros interligados simplifica a tarefa de aquisição de linguagem em vários aspectos. Ok? Agora eu não tenho um parâmetro independente do outro. Eu tenho parâmetros interligados, parâmetros dependentes uns dos outros. Ok? Também além daqueles que são independentes uns dos outros. E algumas questões derivadas disso surgem, né? Como as fixações de parâmetros podem ser adquiridas e se de fato cada construção é resultado de diversas fixações de parâmetros em interação, como determinar as estruturas que oferecem evidência para determinado parâmetro. Ok? Então eu vou ter que ordenar os parâmetros, necessitando que eu identifique quais são as maiores forças gramaticais, ou seja, quais os parâmetros têm prioridade lógica sobre outros. Bom, então considerando essa ideia que os parâmetros, né, estariam interligados, Roberts e Homberg especificam possibilidades na realização de um item funcional. Então, pegando essa ideia do Baker, que parâmetros interligados facilitam a aquisição de uma língua, né, porque, inclusive, resolve aquela outra questão que a gente falou da semelhança das línguas, porque agora elas tendem a agrupar uma série de características, né, que é um pouco aquela visão do feixe, né, de características mais repaginado, né, do Hitz. Então, pegando essa ideia e pegando de novo, né, a ideia da Borer e do Chomsky, né, a conjectura, de que o parâmetro está associado a um item funcional da gramática, então eles vão especificar possibilidades na realização de um item funcional, que a gente vê como no formato de árvore, ok? Os pontos mais altos da hierarquia são macroparâmetros, estão aqui no topo. E o que está mais embaixo seriam microparâmetros. E a gente teria aqueles parâmetros ainda que estão no meio do caminho, que estão, digamos, mesoparâmetros, são entre o macro e o micro, né? E assim por diante. E o parâmetro é o quê? Continua sendo uma pergunta do tipo sim e não. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma pergunta que é: a língua tem o traço F, traço funcional F? Se não, para aqui, né? Então eu digo assim, bom, já fixei o meu parâmetro, né? E porque não tem. Se a língua tem o traço funcional F,
Ok, vamos seguir para o próximo passo. Então, aquelas perguntas que a pessoa vai especificando cada vez mais. Será que o traço F concorda? Se não concorda, então eu paro aqui. Se ele concorda, então vamos para frente. O traço F tem um traço EPP associado a ele? O que é o traço EPP? É uma marca que diz, mova alguma coisa para a minha direção, né? Bom, se ele não tem, ok, né? Se ele tem, será que F desencadeia movimento de núcleo, ou seja, o movimento que ele está desencadeando, além de ele ter um movimento de alguma coisa para a esquerda dele, que é o traço EPP, será que ele também desencadeia que uma categoria se mova para a própria posição onde ele está? Se não, para aqui. Se sim, ok. Né? Talvez ainda possa especificar mais ainda em termos de qual é o núcleo que se move. Né? Essa é uma proposta muito geral, como vocês viram. Né? Os autores colocam como se fosse um molde, um template, né, que pode servir para múltiplos parâmetros. Antes de imaginar como seria aplicar essa proposta a qualquer parâmetro específico, será preciso atrelar, né, o parâmetro em questão a um determinado item funcional. Preciso saber que traço é esse. Traço F, né, um traço específico funcional de uma categoria também específica. No caso dos artigos, isso é automático, porque eu sei que o artigo manifesta a categoria D, que é a categoria determinante, está presente nos sintagmas nominais. Então fica mais fácil, né? Agora, tem parâmetros que não é tão simples assim. O sujeito nulo aparentemente é um complicadinho, mais uma vez. Acredita-se que nas línguas de sujeito nulo, então, a categoria D se expressaria no sintagma flexional, ok? Então seria parecido com a ideia do artigo, mas ligado à expressão do tempo, modo e aspecto. Isto é, haveria traços de definitude na flexão verbal das línguas de sujeito nulo. Daí a conexão entre concordância forte e sujeito nulo. Tá? Agora, lembrando que o sujeito nulo inclui também línguas sem concordância forte, que é o caso do chinês, podemos pensar na concordância de traços phi, que são a informação de gênero, nome e pessoa, na flexão. Okay? Assim teríamos. Eu tenho a seguinte questão, né? Será que a língua tem um traço phi, que é esse traço aqui, não interpretável, ligado à categoria flexional? Se não tiver, eu tenho a chamada línguas radicais de sujeito nulo, radical prodrop. Se ela tem, aí eu tenho que especificar agora, né? Será que o traço D relacionado ao traço φ não interpretável está presente em todas as posições que são as posições de concordância possíveis? Se sim, eu tenho as línguas polissintéticas, que são línguas presentes em muitas partes do mundo, mas muitas línguas indígenas, né, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, como Mohawk nos Estados Unidos. Outras aqui, né, da América do Sul também são assim. Essas línguas polissintéticas, elas têm a característica de expressarem uma frase inteira com uma palavra. Então essas línguas polissintéticas, elas vão ter concordância de sujeito, de objeto e uma série de afixos junto ao verbo que expressam uma série de ideias, né? Elas têm uma morfologia muito complexa. Por isso que se diz aqui que tem sintagmas, tem traços não interpretáveis em todos os probes, que são essas posições de concordância de sujeito, de objeto. Agora, se a língua não tem traços de concordância em todas essas posições, ela pode ter em algumas, ok? Evidentemente. Então ela pode ter em determinadas categorias funcionais, como C, que é complementador, T, que é tempo, V, que é categoria logo acima do verbo, transforma uma palavra em verbo e assim por diante. Então aqui a gente está pensando nos macroparâmetros, né, nessa parte aqui.
E aqui a gente vai determinar, né, categorias mais específicas, que são os microparâmetros, ok? Olhando com maior detalhe para o final da árvore anterior, teríamos algo como a distinção entre dois traços em T, que são os traços de definitude e de pessoa. Então, digamos, se eu tenho traço de definitude no T, eu tenho línguas dependentes do traços φ com o movimento de alguma coisa, né? Sim ou não? Então aqui já é uma pergunta dependente, né, quando vem o sim. Se for dependente, eu tenho italiano, ok? Significa que o que aparece do lado esquerdo do verbo é dependente de traços φ, e se não for, eu tenho língua como o espanhol, em que um elemento focalizado, ou seja, um traço que não tem nada a ver com o traços φ, que tem a ver com o traço discursivo, leva a que algo apareça à esquerda do verbo. Agora, se, né, o traço de definitude não está em T, eu posso ter outra pergunta. Será que existe o traço pessoa em T? Se sim, mesma pergunta. Será que o traço φ, né, de pessoa, é dependente do EPP? Ou seja, os elementos que se movem para a esquerda do verbo estão atrelados aos traços de pessoa? Se sim, a gente tem uma língua como o francês, que é uma língua de sujeito não nulo, tradicional, como o inglês. Se não, eu tenho uma língua como o islandês, que também é uma língua de sujeito não nulo, que tem expressão pronome, mas que pode, é semelhante ao espanhol, no sentido de que pode ter algum elemento à esquerda do verbo que não expressa concordância, ok, com o verbo. Esse movimento não está relacionado à concordância, e sim com relação a outras coisas. Agora, se a língua não expressa a pessoa, eu ainda posso fazer a pergunta: será que o movimento que ocorre para a esquerda do verbo é dependente de traços φ? Se sim, eu teria a língua crioulo, que é uma língua, se não me engano, língua crioula falada no Ghana. Se não, né, eu teria uma língua como o finlandês, que seria do grupo ali das línguas de sujeito nulo parcial, parecida com o hebraico e talvez com o português brasileiro. No sentido de que, por exemplo, no português do Brasil, a gente tem elementos à esquerda do verbo que não tem concordância com o verbo, do tipo, aqui vem de muito sapato, né? Esse aqui está preenchendo uma posição que parece a posição do sujeito, e mas que não tem, esse elemento não concorda com o verbo. Bom, qual o impacto dessa visão da hierarquia de parâmetros para outras questões da teoria e da linguística em geral, né? As hierarquias de parâmetros parecem resolver um problema de ordem tipológica, que é aquele que eu tinha mencionado, né? Os gerativistas observaram que, na visão anterior de parâmetros independentes um do outro, a quantidade de línguas possíveis aumentaria exponencialmente. Com a visão hierárquica, boa parte dos parâmetros antes vistos como independentes passam a estar numa relação de dependência, o que controla a proporção do número de línguas possíveis. Então, notem, se eu tenho na minha língua só dois parâmetros, numa visão em que eles estão independentes, eu tenho 4 línguas possíveis. Se eles estão dependentes entre si, esse número já baixa para 3. Até aqui está tudo controlado, mas essa é uma visão irreal, né, das coisas. Note que se eu tivesse já 30 parâmetros, que na realidade ainda é um número baixo, considerando a multiplicidade de construções de sintagmas de uma língua, de categorias funcionais, eu teria um número extremamente alto aqui, que vai na casa do trilhão, né, 1 trilhão de línguas possíveis, se eles forem dependentes uns dos outros. Agora, se eles foram dependentes entre si, esse número já baixa para 31. Provavelmente a nossa realidade não chega nem a ser tão mirabolante quanto essa, nem a ser tão econômica quanto essa. Nossa realidade está no meio, porque nem todos os parâmetros também são dependentes uns dos outros. A gente tem parâmetros independentes uns dos outros. A gente só deu aqui o exemplo do parâmetro do sujeito nulo, mas a gente tem outros parâmetros que estariam ao lado do parâmetro do sujeito nulo, que são independentes dele.
Por exemplo, o parâmetro do núcleo, se ele for considerado mesmo como parâmetro, que hoje em dia, né, tem visões alternativas, mas, enfim, alguma coisa que tem a ver com a ordem de palavras. Outro parâmetro que toma conta das relações discursivas, né, da realização de tópicos e focos nas línguas, sintaticamente, né, como que isso vai ser expresso, como que eu vou expressar que um argumento do verbo é sujeito e outro é complemento, né, esse tipo de coisa. Isso é um fato importante, porque a gente limita essa variação nas línguas. Outra questão muito importante na ideia de hierarquia de parâmetros é que eles têm um evidente impacto sobre a explicação da aquisição de língua, porque um corolário, ou seja, uma consequência dessa visão para a aquisição, é que o aprendiz deve fixar o parâmetro x antes do parâmetro y, sempre que x for mais alto do que y. Isso responderia a questões cada vez mais específicas para o parâmetro em questão. Isso, por hipótese, facilita o processo de aquisição de língua, pois a cada passo, uma série de línguas alternativas deixaria de ser considerada como opção de aprendizado. Ok? Então, isso organiza a tarefa do aprendiz de língua. Agora, pensando especificamente, né, nesse impacto para a questão da mudança linguística, como que seria a relação entre as hierarquias de parâmetros e a mudança gramatical? Né? Evidentemente, tendo impacto sobre a aquisição, isso significa que tipos de mudança linguística possíveis são limitados por tais hierarquias. Então, a tendência de uma mudança iria no sentido de especificar um traço funcional. Assim, na maioria dos casos, as mudanças tendem a apresentar uma direção inferior na hierarquia, ou seja, para baixo, mudança para baixo. Então a gente tem, olhando de novo para aquela árvore dos microparâmetros do sujeito nulo, a situação em que a gente tem uma posição aqui do italiano, do espanhol, do francês. O francês aparentemente sofreu uma mudança que ele passa dessa posição, seria parecida com o italiano, e desce na árvore. Então, ele passa a ser uma língua de sujeito não nulo na Idade Média. Agora, a questão é, será que a mudança nunca poderia ocorrer para cima, isto é, na direção de questões mais amplas na aquisição? Aparentemente, esse seria o caso somente de situações de forte contato linguístico, como um processo de pidginização ou criolização. Segundo Ian Roberts, quando há situações de opacidade na aquisição de língua, isto é, dados distintos, a criança pararia sua aquisição no momento alto do processo de hierarquia de parâmetros, ok? Então, algumas pessoas, né, têm aventado essa ideia para o português brasileiro. Evidentemente que isso não é o caso aqui, se a gente considerar que o português brasileiro está na mesma posição do finlandês com relação a esse desenho de hierarquia de parâmetro do sujeito nulo, né, porque aqui o finlandês está na posição mais baixa. Mas a gente pode reconfigurar, né, essa hierarquia, ou a gente pode, né, segundo algumas pesquisas estão indicando, observar que o português brasileiro também não faz parte do mesmo grupo do finlandês. Eu estaria num grupo mais acima. Bom, isso é uma visão bastante geral do processo, né? Eu acho que é uma introdução, eu diria, e deixa muitas questões em aberto. Né? Será que as hierarquias de parâmetros receberão suporte empírico via estudos psicolinguísticos? Outra questão, quais são as hierarquias? Quais são os parâmetros, né? E qual o ordenamento das línguas nessas hierarquias? Porque, como a gente viu agora, pode ser que, num aspecto, a gente espere que uma língua esteja numa posição mais baixa que outra, e assim por diante, né? Mais baixa não no sentido inferior de qualidade, mas que a aquisição dela demore mais, ou que seja mais específica do que a aquisição de outra. Então, isso tudo abre novas questões, né, e novas expectativas. De que forma as hierarquias propostas dialogam com outros fenômenos de mudança, como a gramaticalização? Também, no caso da mudança linguística, se coloca essa pergunta aí, ok? Essas são questões que ultrapassam essa aula, né, tinha mais o objetivo de introduzir a questão, e fica aí como leituras futuras para quem tiver interesse. Bom, as referências usadas nessa apresentação são, né, o texto do Mark Baker, Mapping the Terrain of Language Learning, que foi retirado do
dessa revista, Language Learning and Development, de 2005. Temos também os dois livros do Chomsky que foram citados, e o Kane 96, que é a introdução ao livro Microparametric Syntax in Dialect Variation, e o livro do Luigi Erizzi, Issues in Italian Syntax, que também é um livro antigo, que introduziu a questão do parâmetro do sujeito nulo, aquela discussão que a gente falou. Agora, quem estiver realmente interessado em ler, né, um livro que trate da questão da discussão das hierarquias de parâmetros, especialmente nessas últimas consequências aí que eu mencionei do parâmetro do sujeito nulo, esse aqui é o livro indicado, né? Chama-se Parametric Variation, No Subjects in Minimalist Theory, organizado por Teresa Biberauer e outros. O que foi mais utilizado aqui na apresentação foi o texto introdutório de Ian Roberts e Anders Holmberg, chamado Introdução a Parâmetros na Teoria Minimalista. Mas o texto do próprio Anders Holmberg, outro capítulo do livro, que trata de línguas de sujeito nulo parciais, comparação com as línguas de sujeito nulo consistentes, e ele também é muito importante aí, e alguns trechos dele foram mencionados aqui, ok? Agora, algumas perguntas de verificação de aprendizagem, né? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Então, uma hierarquia de parâmetros é composta por: letra A, um feixe de propriedades; letra B, um conjunto de questões do tipo sim, não, ordenadas por relevância; letra C, um grupo de propriedades de uma mesma língua; e letra D, um arranjo autoritário de normas para dada língua. Segunda questão. Segundo as hierarquias de parâmetros, a mudança linguística. Letra A, tende a não ocorrer. Letra B, tende a ocorrer da esquerda para a direita. Letra C, tende a ser dependente de categorias lexicais do léxico. Ou letra D, tende a ocorrer no sentido da especificação de traços. Bom, gente, era isso, né? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.